Olá, eu vou apresentar para vocês o resultado da nossa pesquisa de RH do setor de TI do Rio de Janeiro. Eu faço parte da diretoria do Sindicato de Empresas de TI do Rio de Janeiro e fui o coordenador dessa pesquisa. O TI Rio é o sindicato que representa as empresas de TI do Rio de Janeiro e tem um amplo leque de atividades e de atuações de suporte a essas empresas. De início, nós fazemos uma representação legal e política das empresas, ou seja, nós interferimos na questão jurídica, em questões tributárias. A gente faz um grande esforço junto com outros sindicatos de outros estados, e isso é uma das nossas principais bandeiras, é favorecer e proteger e apoiar as empresas nessa questão que é sempre muito premente. Nós temos um setor para tirar dúvidas jurídicas, que são muitas sempre, temos uma grande demanda. Nós fazemos a nossa convenção coletiva com o sindicato laboral, todos os anos. Nós apresentamos palestras e apoiamos uma atividade de networking entre profissionais das empresas, no caso, por exemplo, profissionais de RH, que é uma das nossas principais áreas de foco. Nós, atualmente, temos atuação como agente de integração para unir, para favorecer a integração dos estagiários nas empresas, isso aí sempre é um desafio. E nós temos muitas atividades ligadas à responsabilidade social e ambiental, tais como coleta de lixo eletrônico, como apoio com cestas básicas no final do ano para pessoas em dificuldade e outras, muitas outras. Mas o principal é que nós atuamos junto com as empresas. Nós não somos outra instituição, nós somos as empresas de TI do Estado do Rio de Janeiro. Essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês agora vem sendo realizada há nada menos que 16 anos. É uma forma muito importante para as empresas, para a gestão do RH e da gestão como um todo. Nós oferecemos dados muito precisos, muito minuciosos e muito realistas sobre o que de fato acontece nessa área tão fundamental para a vida das nossas empresas. Muito bem, o que acontece é que este ano, com os desafios da pandemia, com a questão da LGPD e outros, nós precisamos modificar um pouco a nossa estratégia de coleta de dados, que sempre foi feita com imensa colaboração das empresas, um imenso esforço de todas elas, para a gente realmente ir fundo. Esse ano nós precisamos ter uma outra estratégia para fornecer informações igualmente preciosas de uma maneira mais cômoda para todo mundo. Então, isso é o que eu vou apresentar a vocês, esse resultado desse esforço coletivo, porque a nossa vida é a vida das empresas, então é o que nós vamos ver a seguir. Essa pesquisa foi feita dentro de um contexto que todos conhecem. Nós estamos enfrentando hoje, em todos os setores, em todos os locais do país, alguns desafios. Eu vou apresentar para vocês alguns dados básicos que colocam esse contexto. Tá? Então, vamos ver, por exemplo, a rotatividade. Então, no setor, durante o ano de 2020, foram admitidos 31,4% de pessoas, desligados 27,2%, e houve, então, um saldo positivo de 4,2%. Isso, em relação a outros setores da economia, é bastante bom, porque o nosso setor cresceu. O nosso setor é um setor que apoia esse momento. Então, por isso, provavelmente, por isso nós tivemos essa diferença positiva. Existem informações, por exemplo, da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, que são dados estimados de que há uma demanda enorme, ou seja, são 60 mil vagas abertas sem candidatos e um déficit estimado até 2024 de 420 mil pessoas. Esses dados são estimativas, mas, de qualquer maneira, eles dão uma ideia, e é também o que nós vimos na pesquisa que nós estamos vendo. Ou seja, a questão de retenção
é crucial para as empresas hoje em dia. E são propostas, inclusive, algumas soluções mais ou menos radicais para poder suportar esse processo que, ao mesmo tempo, é de crescimento das empresas, porque as empresas estão fazendo mais negócios, o momento precisa disso, e, ao mesmo tempo, é preciso gente, e essa gente não existe. Bom, como exemplo do que eu acabei de dizer sobre a questão da demanda, nós temos aí a declaração de um executivo de uma empresa de software do Estado que está realmente às voltas com uma situação muito delicada, não é? Que os profissionais estão saindo, vão prestar serviços em outros países, trabalhando em casa, não é? O home office já é um fato, então fica difícil para muitas empresas lidar com essa situação. E uma das coisas que a gente viu na nossa pesquisa é que é necessário, e a gente está dialogando com algumas empresas, criar soluções novas, soluções originais para atacar esse problema. Bom, a nossa amostra, definida de acordo com o critério do CNAE, está aí nesse slide. 20%, aproximadamente, 20 e poucos por cento aproximadamente, são empresas de desenvolvimento de programas sob encomenda. Em seguida, vem a empresas de consultoria em TI, suporte técnico, manutenção, etc., também também houve uma participação grande na pesquisa. Programas não customizáveis, quer dizer, pacotes, também é importante. E tratamento de dados, provedores, etc., foi uma participação menor. E outras, nós temos cerca de 15%. Então, essa aí é a fotografia da nossa amostra. Vamos, então, falar do que nós detectamos na questão de salário. A gente agrupou um pouco as categorias profissionais para dar um panorama mais geral e também porque nós decidimos uma amostra mais compacta. Vamos ver os profissionais de nível superior. Nós tivemos o seguinte: as faixas salariais, nós consideramos uma categoria de analista de sistemas e similares, exatamente também para facilitar às empresas o fornecimento de dados. Nos outros anos, a gente vinha indo ao detalhe dessas variantes, dessas categorias profissionais, cargos, né, digamos assim, e agora nós colocamos a coisa mais agregada. Então, nós temos aí a distribuição, que esses profissionais estão, em sua maioria, quase 30%, na faixa de 4 a 6 mil reais mensais. De 6 mil a 8 mil também é uma faixa importante, na distribuição é uma faixa importante, e aí vocês têm, então, esse início e fim. O início é o piso salarial da categoria, e o fim a quem está realmente numa faixa superior de acima de 10 mil reais. Aí dá um panorama bem realista do que as empresas estão pagando para que cada empresa possa também se situar nas suas escolhas, na sua política de recursos humanos, sua política salarial. Ainda nas categorias de nível superior, nós temos essa distribuição para a categoria desenvolvedor. Então, você tem um analista de TI e os analistas de desenvolvimento. Aí nós temos uma distribuição um pouco diferente, em que ainda de 4 a 6 mil a maioria das empresas pratica essa faixa, mas temos a categoria de salários mais baixos, que é também importante nessa distribuição. Então, a distribuição mais variada, o que é também muito importante de conhecer, e que as empresas que estão com as suas necessidade de definição das suas políticas têm aí um referencial importante para o que é que o mercado está praticando. Então, aqui nós temos a distribuição dos valores, dos salários dessa categoria de analista de suporte. Como vocês notam, é uma distribuição bem diferente da de analista de sistemas. Nós sabemos, nós temos informação, nós conhecemos o assunto, porque nós, com as nossas pesquisas de 16 anos, e também nós investigamos isso na pesquisa desse ano, existe uma explicação para isso, e nós vamos, para quem estiver interessado, entre em contato conosco,
e a gente pode ir mais fundo e dar mais informações sobre essa questão. Vamos agora à distribuição salarial de profissionais de nível médio. A principal categoria, evidentemente, é a de programador. E aí nós temos uma distribuição bastante natural, onde você tem a maioria, entre 35% mais ou menos, dos salários estão entre 3 e 4 mil, depois 4 e 6 mil, e o resto segue uma curva normal, bastante esperada. Na faixa de baixo, nós temos, então, ela começa com o piso salarial da categoria. Quanto aos técnicos de suporte, eles estão concentrados nessa faixa de 2 a 3 mil, e também na faixa de menores valores. Isso são aquelas pessoas que fazem helpdesk, que monitoram sistemas, eles estão acordados 24 horas por dia, sempre disponíveis, e essa é a faixa, não tem obrigatoriamente nível superior, e essa é a nossa visão, a nossa informação baseada nessa coleta de dados atual, e todas essas informações são compatíveis com o que nós viemos fazendo ao longo dos anos. Muito bem, então, você está convidado a participar da próxima pesquisa deste ano, e aí você vai ter acesso ao estudo completo, às informações completas e atualizadas. Se você quiser participar, você então deve enviar um e-mail para pesquisasalarial@ti.rio, não tem .br. Seja bem-vindo, consulte o TI Rio, venha ao TI Rio, aproxime-se do TI Rio, e você vai fazer parte dessa comunidade que vai oferecer a vocês não só este, como uma quantidade bem ampla de serviços e de informações para favorecer o nosso setor no Estado. Se você quiser ter acesso a esses slides, você pode enviar um e-mail para pesquisasalarial@ti.rio, não tem .br, ti.rio mesmo. Seja bem-vindo, venha participar da nossa comunidade do Sindicato de Empresa de TI do Estado do Rio de Janeiro, TI Rio.